Sabe o que move a gente? O que faz alguém largar tudo, arriscar o pescoço por um sonho? Pois é, a ambição. Ela é uma das forças mais poderosas que existem na natureza humana. Ela que constrói impérios, que derruba barreiras, só que por trás de cada grande jornada de ambição tem um verdadeiro labirinto de decisões. E o mais curioso é que essas decisões nem sempre são lógicas. Muitas vezes a gente é guiado por atalhos, sabe? Por armadilhas da nossa própria mente. Olha só essa citação do Evan Osnos. Ela captura perfeitamente o espírito de uma nação inteira se transformando. Ele está descrevendo uma China onde a busca por riqueza, por verdade, por fé, virou uma força assim avassaladora, quase como a gente ouve falar da Era Dourada lá nos Estados Unidos. É um cenário onde o risco e a recompensa estão numa escala gigantesca. Então, essa é a grande questão, né? Por trás daquelas histórias incríveis de sucesso e também das de fracasso. O que está acontecendo dentro da nossa cabeça? Como é que o nosso cérebro processa o risco, a oportunidade, a pressão de todo mundo em volta quando a ambição bate na porta? Para a gente explorar isso, vamos usar duas lentes, como se fossem dois óculos diferentes. De um lado, a gente tem as histórias reais, as histórias humanas do livro A Era da Ambição, do Evan Osnos. E do outro, a gente pega as ferramentas da psicologia, lá do livro A Arte de Pensar Claramente, do Rolf Dobelli. A ideia é usar um para decifrar o outro. Vamos começar com um exemplo, assim, bem extremo. É uma história que parece desafiar qualquer lógica, sabe? E é justamente para a gente tentar entender o que está por trás de uma aposta tão monumental. Tenta imaginar a cena. É noite, uma ilha super militarizada. E aí Lin Yifu, que era um comandante promissor, um cara com futuro, decide fazer o que ninguém imaginava. Ele não tá só desertando, não. Ele tá se jogando na água para nadar em direção a um futuro que ele não tem a menor ideia de como vai ser, deixando absolutamente tudo para trás. O risco era total, absoluto. A chance dele morrer ali era altíssima, mas a ambição do Lin era maior ainda. Ele não estava fazendo aquilo só para ter uma vida melhor para ele. Não, ele acreditava de verdade que podia influenciar a história de um país inteiro. Pensa nisso, uma ambição quase divina, né? Aí a gente se pergunta, como é que alguém calcula uma probabilidade dessas e simplesmente decide ir em frente? A verdade é que talvez o cálculo nem tenha sido tão racional assim. A nossa mente, sabe, ela prega umas peças. E uma dessas peças faz a gente sentir que tem muito mais controle da situação do que a gente realmente tem. E é exatamente aqui que a psicologia dá uma luz. O Rolf Dobelli chama isso de ilusão do controle. É aquela crença que dá uma confiança extra para a gente agir, sabe? No caso do Lin, talvez foi essa convicção de que ele e só ele podia controlar o próprio destino naquela travessia maluca que tornou a ação possível. Ele não estava vendo só o risco, entende? Ele estava vendo a própria capacidade de superar aquele risco. Ok, vamos agora para outra armadilha da nossa mente, uma que mexe muito com a nossa visão sobre a ambição. É o jeito como a gente enxerga o sucesso, focando só nos vencedores. Para a gente entender bem essa armadilha, o Dobelli usa uma imagem forte. Ele fala para a gente visitar cemitérios. Pensa bem, quando a gente olha para qualquer área de sucesso, sei lá, música, negócios, esportes, a gente só vê os palcos, as luzes, os troféus. O que a gente ignora completamente é o cemitério. Um cemitério enorme e silencioso de todo mundo que tentou e não conseguiu. E o resultado disso é que a nossa percepção da realidade fica toda distorcida. A mídia celebra os vencedores, as histórias de sucesso viralizam, e aí, claro, a gente começa a achar que o sucesso é muito mais comum do que ele realmente é. E essa distorção, por um lado, alimenta a ambição, o que é ótimo, mas por outro, pode fazer a gente calcular completamente errado as nossas chances. E falando nisso, tem uma história fantástica no livro dos Nós, a da Gong Haiyan. Ela é o exemplo perfeito do que a gente chama de sobrevivente. A jornada dela começa com uma frustração pessoal, uma raiva mesmo, que virou combustível para a ambição dela. A história dela é super inspiradora, né? E é por isso mesmo que ela é um exemplo perfeito desse viés. A gente ouve a história dela, a sobrevivente. Mas e as milhares de outras startups de tecnologia que também nasceram de uma frustração e simplesmente sumiram, que ninguém nunca ouviu falar? Elas estão lá, naquele cemitério invisível dos negócios. A gente só vê quem sobreviveu. E por que isso importa tanto? Porque quando a gente consome só essas histórias, a nossa bússola interna de risco e recompensa fica meio desregulada.
a gente recalibra ela de um jeito errado. Olha, correr riscos é fundamental, claro, mas é crucial fazer isso sabendo que o mapa que a gente está usando só mostra os tesouros que foram encontrados. Ele não mostra os navios que afundaram no caminho. Mas a ambição não é uma coisa que a gente vive sozinho, numa bolha. Muito pelo contrário. As nossas decisões são muito, mas muito influenciadas pelas pessoas que estão à nossa volta. Às vezes de jeitos que a gente nem se dá conta. Olha esse número, 30%. O que será que significa isso? Pois é, esse número revela uma coisa surpreendente sobre a gente, sobre a natureza humana e sobre o poder que o grupo tem sobre nós. Pensa só, o experimento era super simples. Era só comparar o tamanho de umas linhas num papel. Sozinho, todo mundo acertava, era óbvio. Mas aí, quando colocavam a pessoa numa sala com um monte de atores que, de propósito, davam a resposta errada, 1/3 das pessoas simplesmente ignoravam o que os próprios olhos estavam vendo só para concordar com o grupo, para não ser o diferentão. O Dobelli dá um nome para isso, prova social. É um atalho da nossa mente. Em vez de a gente parar para analisar uma situação, é muito mais fácil simplesmente olhar o que todo mundo está fazendo e seguir o fluxo. É o que está por trás da moda, das bolhas financeiras e, como a gente vai ver, até daquele sentimento patriótico fervoroso. E o Osnos captura esse sentimento coletivo de um jeito perfeito. Quando o Tendier fala ali na citação, ele não está só dando a opinião dele, não. Ele está sentindo e validando a própria emoção através da multidão. A autoconfiança dele fica gigante porque ele vê milhares de outras pessoas sentindo exatamente a mesma coisa. É a prova social em ação. Aqui, a ambição deixa de ser só pessoal e vira uma coisa coletiva. Bom, então a gente já viu como a nossa mente lida com a ambição, com essa ideia de sucesso e com a pressão do grupo. A pergunta que fica agora é, tá, legal, e como a gente aplica tudo isso na nossa própria jornada? Porque, vamos combinar, no meio da ilusão de controle, do brilho todo dos sobreviventes e da pressão da galera, achar um pouco de clareza é um baita desafio. Mas existe uma ferramenta mental que pode ajudar muito com isso. O Dobelli fala que este conceito, que vem do Warren Buffett, é fundamental. A ideia não é que a gente tem que saber de tudo, longe disso. A chave é conhecer os limites do nosso próprio conhecimento. A verdadeira sabedoria não é ter todas as respostas, mas sim saber dizer, isso aqui eu entendo e isso aqui já não é a minha praia. E essa é a reflexão final que fica. Entender que essas armadilhas mentais existem, a ilusão do controle, o viés de sobrevivência, a prova social, já é o primeiro grande passo. O próximo é construir o nosso próprio círculo de competência. Em que áreas as nossas decisões são baseadas em conhecimento de verdade e onde elas estão sendo só influenciadas por esses vieses. Definir essa fronteira, talvez essa seja a arte mais importante de todas na jornada da ambição.